Olá, tudo bem? Começa agora mais um Vida e Saúde. Pode chegar, pode ficar à vontade e aproveitar aqui as dicas que o Vida e Saúde preparou para você. Durante toda essa semana a gente conversou sobre a alimentação infantil e como você pode melhorar a alimentação da criança, que normalmente a gente acaba se preocupando, mas às vezes a gente acaba cometendo alguns errinhos básicos. Durante essa semana você viu que dá para fazer uma alimentação saudável e ao mesmo tempo divertida para as crianças. E hoje a gente vai falar especialmente sobre a alimentação para criança diabética. O número de diabéticos no Brasil tem crescido, as crianças têm sofrido muito com isso, mas aqui você vai ver que é possível também controlar a alimentação dessa criança com diabetes e ao mesmo tempo ajudar no processo do tratamento também dessa doença. Vamos conversar também sobre o alimento espiritual progressivamente, o que dá para a criança em cada fase da vida, como que você vai apresentar a questão da saúde espiritual para a criança, mas de maneira que ela possa aproveitar essas informações. E a receita de hoje é banana split. Felipe daqui a pouquinho traz pra gente essa delícia que toda criançada vai amar, mas também os mais crescidos vão aproveitar com certeza. Tá só começando, você sabe que pode mandar sua sugestão, você sabe que pode mandar também as suas dicas, o que você quer ver aqui no Vida e Saúde através do blog novotempo.com/Vida e Saúde e também através do Facebook Vida e Saúde. Recebemos agora a nutricionista Anne Metzner. Tudo bem, Anne? Tudo. Encerrando a semana com chave de ouro, falando de um tema bastante interessante, muito atual, a alimentação para crianças diabéticas. Anne, a gente sabe que alimentação para criança já não é uma coisa muito fácil, porque a gente precisa ser criativo, a gente precisa andar a segunda milha na questão de paciência, de criatividade. E uma alimentação para criança diabética, eu acho que os pais têm muito mais trabalho ou não? Tem mais trabalho. Primeiro que eles precisam estar bem conscientes, né, do que é o diabetes, dessa patologia, que não é brincadeira, a criança realmente não pode comer açúcar, né? Então eles têm que estar bem cientes disso. Estando cientes em casa, né, do que a criança deve comer, o que ela não deve, né, porque se ela comer açúcar, isso vai acarretar numa hiperglicemia. Isso. Às vezes o açúcar, ele, como a gente já falou aqui essa semana, o açúcar ele não está só presente na alimentação em forma de açúcar. Às vezes a alimentação vai ser um pouquinho mais complicada por conta dos... Precisa ter integrais nessa refeição. Exatamente, são os carboidratos simples, né? Eles se transformam em glicose, em açúcar no sangue muito mais rápido do que os carboidratos complexos. Então, que são os integrais. Que são os integrais, exatamente. Então, a alimentação dessa criança não pode exceder um carboidrato simples. Por exemplo, 2, 3 carboidratos simples numa refeição. Vamos pensar num almoço aí, né? Que se costuma comer arroz, batata e mandioca. Nem pensar. Não, nem pensar. Para uma criança diabética ou adulto que for. Tem diabetes, não pode, porque essa glicemia vai aumentar muito. Mas se a gente introduzir os alimentos integrais nessa mesma refeição, a glicemia ela consegue baixar, né? Então, o integral, a fibra, ela auxilia muito nesse processo. Ela é importantíssima na dieta do diabético, da criança diabética, porque vai te dar uma maior saciedade, a fibra é importantíssima nesse momento, né, durante uma refeição grande, que nem um café da manhã, que nem um almoço, onde que a gente vai ter presente alguns alimentos que são carboidratos simples e a fibra vai te dar mais saciedade e vai conseguir manter esse açúcar no sangue mais estável, não vai aumentar tanto, não vai dar uma hiperglicemia pós-prandial, que a gente chama que é pós-refeição. Tá. Agora me fala uma coisa, e frutas? Está liberado a quantidade que quiser, na hora que quiser? Como é que a gente pode fazer o uso da fruta na alimentação para criança diabética? Antigamente era um tabu bem grande, né? Essa questão de frutas, para diabético nem pensar, não pode abacate, não pode manga, imagina, é muito calórico. Não, a gente sabe que é claro que não são em todos os momentos e a quantidade que quiser. A criança pode ingerir frutas que são mais calóricas, né?
que tem um pouco mais de frutose, mas moderar na quantidade, na porção, uma porção menor. E é sempre associado com outro alimento que contenha fibra, vai ajudar a manter aquela glicemia num estado normal. Tá. Normalmente, quando a gente tem um caso de uma criança diabética na família, a família inteira parece que tem que fazer uma alimentação separada ou especial para a criança que sofre com diabetes. Como é que... A gente falou muito sobre o exemplo aqui, às vezes os pais cobram que os filhos sejam mais saudáveis, às vezes eles querem que os filhos tenham determinados hábitos alimentares que eles mesmos não conseguem implementar. O que os pais de crianças diabéticas podem consumir que vão, assim, dar um bom exemplo para essa criança, para que ela também possa ter referências positivas do comer saudável? Eu digo que a alimentação do diabético é a melhor alimentação que existe. Olha só. Isso é importante que todo mundo que sabe disso deveria implementar na sua alimentação. Quer dizer, a exceção podia virar regra, exatamente, né? Infelizmente não é assim. Então, assim, tudo que um diabético pode comer, uma pessoa normal também pode, uma pessoa que não tenha essa patologia instalada. Né? Mas os alimentos que os pais podem incentivar as crianças a comer é aumentar a ingestão de fibras nas refeições, que isso tem diminuído muito, né? A gente percebe que quanto mais alimentos refinados, muito biscoito. Talvez porque seja mais fácil de digerir não, de mastigar, mais fácil de consumir. É mais rápido, né? Tudo que tem fibra sempre demora um pouquinho mais, às vezes acaba a criança não tendo paciência. Com certeza, essa conscientização, assim, ela precisa acontecer de uma maneira muito, assim, constante em casa. O que você fala disso? Quando a criança já está familiarizada com a doença, com o diabetes, os pais já tiveram uma boa orientação de um profissional, quando ela vai sair de casa, está longe dos pais, isso é importante, estar inserido dentro dela quais são os cuidados que essa criança precisa tomar quanto aos alimentos que vão ser ingeridos. É verdade. Por exemplo, em festas de aniversário, na escola. Outra coisa que os pais também podem... Ela tem que adquirir o domínio próprio também, ela precisa aprender a escolher sozinha, Isso, né? Exatamente, ela precisa ter essa autonomia, né? Mas quando a criança ainda é muito pequena, é melhor que os pais também passem para a escola desse problema, ou na festinha, né? Ou se vai para almoçar ou passar um final de semana na casa de algum coleguinha, passar para os pais, para ter um cuidado maior. Mas conforme vai crescendo, essa criança ela já vai sabendo o que ela pode, o que ela não pode comer. Tá certo. Anne, muito obrigada por participar aqui com a gente durante toda essa semana. A gente aprende muito quando você vem para cá, viu? E que Deus abençoe você e seu trabalho. Muito obrigada. Vamos dar uma checada na culinária do Felipe de hoje. Ele que está preparando banana split para os crescidinhos e para as crianças. Essa receita vai fazer sucesso, hein, Felipe? O que você vai usar? Bom, eu vou usar de ingredientes 3 bananas. 3 bananas, pode ser a nanica, pode ser a prata. Quem quiser usar a banana maçã também pode usar, não há problema. Vou usar também aqui um pouquinho de canela em pó, um pouquinho de cravo, certo, de 2 a 3 colheres ou um punhado de amêndoas trituradas, um limão, mel e o chantilly, que eu tenho ele pronto. Que tá na geladeira, para não perder senão a forma aqui. Aqui ele vai derreter todinho, então eu deixo ele na geladeira. Daqui a pouquinho você confere aqui junto comigo essa receita de banana split, porque agora é hora de conversar um pouquinho sobre saúde espiritual. O pastor Gustavo já está aqui, tudo bem? Bom, tudo bem. Bom. Pastor, durante toda essa semana a gente falou sobre alimentação para as crianças. E hoje eu queria saber um pouquinho, assim, a gente sabe que a alimentação espiritual ela é um fator, assim, essencial para o desenvolvimento da criança e do indivíduo como um todo. Certamente. Só que a gente sabe que isso não pode ser feito de qualquer maneira e nem alguns assuntos podem ser falados para a criança. Pastor, como é que a gente pode fazer isso de maneira inteligente? Quando nós pensamos no desenvolvimento do corpo físico, da alimentação, mais ou menos o desenvolvimento da espiritualidade não é muito diferente. Por exemplo, nós precisamos de uma alimentação também diária,
precisamos de uma alimentação inteligente, pensada, se abster de algumas coisas que a gente sabe que não vai fazer bem, Sim. mas também aquilo que faz bem usar de uma forma até progressiva. Não adianta eu pegar uma alimentação de uma criança de 2, 3 anos e querer para uma de 2, 3 meses, não vai funcionar. A espiritualidade também. Vamos dar um exemplo. Faz algum tempo atrás, uma pessoa veio perguntar para mim, disse, olha, como é que a gente pode conversar, que meu filho está aí com 6 anos, 5, 6 anos, e ouviu a mensagem num sábado na igreja, falaram sobre justiça, e perguntou o que é isso, eu não sabia o que dizer. E realmente, tinha uma parte que era importante, mas não necessariamente naquele momento é o ideal. E talvez nem aquilo que ela queira saber é algo tão completo. Então, qual é o importante nesse momento da espiritualidade? Da criança, pré-adolescente, não deixa de ser do adulto também, desenvolver uma amizade com Jesus. Ter essa sensação da presença dele, que ele me acompanha, que ele se interessa por mim, de estar com ele, exatamente, que ele se preocupa. E esses aspectos mais teológicos, devagarinho vai sendo inserido um detalhe aqui, outro ali, com poucas palavras. Às vezes nós queremos sentar, né, dizer, não, vou sentar aqui nessa aqui, um sermão literal e agora mesmo. vamos lá, né? E muitas vezes nem é isso. Isso vale para temas de espiritualidade e às vezes até temas de outras áreas, às vezes até da sexualidade. De onde é que eu vim? Às vezes não necessariamente quer aquela explicação completa, mas uma pequena explicação já ajuda, e naquele momento absorveu isso, mais um pouco, à medida que vai amadurecendo, vai absorvendo outras. Fechando então, fazendo de forma gradual, de forma curta, constante, concisa, não precisa ser muito, não precisa ser no mesmo momento. Lembrando que assim, as crianças, elas conseguem ficar focadas em alguma coisa, tem gente que diz, acho que foi até você que trouxe isso aqui, depende da idade dela, é o tanto de minutos que ela fica focada. É os anos e minutos. Claro que hoje em dia isso vai mudando um pouquinho. Hoje, como tudo é muito estímulo de televisão, estímulo disso, estímulo daquilo, ela já está num lugar, já diminui, fica... E aqui, falando disso, dá para colocar ainda mais uma sugestão, de forma criativa, atraente, colorida, bonita, contando histórias, se envolvendo e lembrando. A criança absorve, se alimenta espiritualmente, como foi já mencionado nesse programa, pelo exemplo. O melhor alimento para os pais espiritualmente também vai ser para os filhos. Uma vida de oração, uma vida com músicas agradáveis. Confiança em Deus. Ele vê confiando, ele se sente mais seguro de confiar também. Nossa, às vezes parece que é um desafio, porque quando uma criança chega com uma pergunta dessas, que não tem maturidade ainda para entender o que é o juízo, Deus é justo, às vezes ouve alguma coisa assim, e como que a gente faz para, não para despistar essa criança, mas para explicar de uma maneira que a gente, de maneira que possa assim, dá a impressão de que a criança ainda, um dia ela vai estar preparada para essa resposta. Uma das primeiras, as coisas importantes, fazer algo prático. Chegou a criança, às vezes ouviu ou na escola, em outro lugar, é tentar entender o que aconteceu. Assim, onde que tu ouviu isso, como é que foi? Conta nesse contar, conta um pouquinho, nesse descrever já vai ficando mais claro o que ele quer, porque às vezes o mesmo termo significa várias coisas. Certo. Por exemplo, vamos falar uma palavra que às vezes as pessoas vão achar difícil, pecado, né? O que é pecado? Mas ao tentar entender o que aconteceu, pode ser, olha, isso é fazer alguma coisa que não é correto, já esse é um termo. Que não agrada a Jesus. Que não agrada. Agora aí tem um contexto interessante. Cuidado ao tentar utilizar determinados termos para pressionar. Por exemplo, se tu fizer isso, Jesus vai ficar chorando triste lá no céu. A criança vai ficar com medo, vai ficar assim, não, ele continua me amando, ele continua gostando de mim sempre, mas eu sei que tem determinadas coisas que são melhores para mim do que outras. Isso faz exatamente o contrário daquilo que você disse, né? De tentar aproximar, de criar aí nesse momento, nessa fase, a amizade mesmo com Jesus. Agora, olha, da mesma maneira que a gente não oferece alimento sólido para uma criança que ainda não tem dente, que ainda não está amadurecida para alimentação sólida, a gente também tem que pensar que a alimentação espiritual ela precisa ser dada aos poucos. E como o pastor mencionou aqui, pouco a pouco, mas constante, de maneira criativa, e isso vai fazer diferença na realidade, de como seu filho vai encarar a realidade, como ele vai ver as coisas, de que perspectiva criativa e diversificada. Sim. Se nós pegamos sempre o mesmo alimento, todo dia, manhã, tarde, noite, manhã, ninguém vai aguentar mais. Ninguém aguenta. E finalmente essa criança vai crescendo, né?
Então, isso vale para nós como adultos. Será que eu ainda estou com aquela mesma papinha espiritual de anos e anos atrás? Nós temos que avançar. Assim as crianças também vão crescendo, vão querendo avançar e todos nós juntos como família vamos melhorando. Tá certo. Pastor Gustavo, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui, por repartir um pouquinho do seu conhecimento com a gente, viu? Obrigado. Vamos para o intervalo. Na volta você confere aqui receita de banana split. Vamos aprender, vamos experimentar. Você que ainda não anotou a receita, pega lá o seu bloquinho de anotações ou entra lá no blog novotempo.com/vida e saúde, que lá já tem essa receita e outras mais. Em um minuto a gente volta.